Cumprimentar a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos e as irmãs podem se assentar em nome do Senhor. Vamos abrir os nossos corações. Não vamos parar de adorar o Senhor nunca. Pastor, mas e quando a gente morrer? Aí começa a grande adoração, né? A gente vai para o céu adorar Ele a eternidade em nome do Senhor Jesus. Para você que está na live também, que a paz esteja no coração. Um beijão para todos vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá o seu like, dá o seu joinha, clica no sininho e nos ajude a divulgar. Vamos espalhar para todo mundo aí, que Deus vai abençoar. Pega papel, caneta e a Bíblia na mão, que agora nós vamos aprender juntos aí com a palavra, com o evangelho, com a verdade do coração do nosso Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja, hoje nós vamos aqui fortalecer a nossa fé, né? Aí fora nós temos a comemoração de um dia dos pais, que Deus abençoe todos os pais, todas as mães, os avós, os tios, os parentes, mas nada nos impede de nós estarmos na igreja adorando, exaltando e engrandecendo ao nosso Deus para ouvir a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos trazer uma palavra que Deus sempre coloca, né, no nosso coração a cada dia que nós vamos nos unir para pregar, né? Deus, Ele traz a palavra, Ele traz o evangelho, Ele traz a verdade, traz a justiça. E a palavra é uma reflexão, que nem eu falo para você. Se você vai para uma faculdade e a faculdade parou de ensinar, ela perdeu, né, o objetivo, não tem mais nem por que existir. Se você vai a uma escola e os professores pararam de ensinar os alunos, perdeu o sentido, não tem nem por que ter escola. E você vai a uma igreja e a igreja parar de te ensinar o caminho da salvação, perdeu o sentido da igreja. Pode fechar, que também não vale de nada. Então, a cada dia que nós vamos na escola, na igreja, é como se fosse uma escola. O Espírito de Deus nos usa na palavra e nos traz uma aula a cada dia, para que nós venhamos aprender, fortalecer e refletir. E quando nós estamos nos caminhos certos, reforça o nosso coração que devemos continuar indo adiante para a glória do nosso Deus. Amém, igreja? Hoje nós vamos aprender um pouquinho para que nós possamos refletir no mundo espiritual. Quando nós olhamos ao nosso redor e quando uma pessoa fala do diabo, fala do demônio, fala de Satanás, a pessoa estando na igreja ou não, todo mundo associa a coisa ruim, a coisa que não é boa. Tem gente que muitas vezes você está na casa dela, você fala, o diabo, não, cruz, credo, não fala esse nome na minha casa que você traz o bicho para cá. Então, você vê que quando fala do diabo, Satanás, demônio, tirando aqueles que adoram, né, ele de verdade ali, que fazem pacto, que estão adorador, o restante acabam, às vezes, associando. E entende que Satanás, diabo, demônio, inferno é associado ao mal, sendo cristão ou não. Amém? Quando nós olhamos e nós vemos diabo, Satanás, o demônio, o que a Bíblia diz deles para nós? João 10:10, veio para matar, roubar e destruir. Então, biblicamente, nada de bom associa a Satanás, o diabo, os demônios. Amém? Quando você vai para o mundo, é a mesma coisa. Se você falar do diabo, do demônio, de Satanás, para qualquer pessoa do mundo, não precisa nem estar na igreja, elas vão associar ele a coisas ruins, a coisas más. Amém? Nenhum vai associar o diabo a coisa boa. Tanto é que você está no mundo, a gente veio do mundo. Quando a gente veio do mundo, sabe, diabo, demônio, Satanás, coisa ruim, tranca a rua, aquele bicho, o inferno, a gente associa a coisa ruim. O que nós temos que prestar atenção nos dias de hoje é o seguinte: a gente associa o diabo às coisas ruins, e está certíssimo, e a gente associa a Deus às coisas boas, e está certíssimo. Só que o diabo, com seus pratos sedutores, ele supostamente também faz coisas boas na vida das pessoas. E se as pessoas não souberem discernir o que é o diabo trabalhando, ou o que é o agir de Deus, as pessoas seguem ao diabo, seguem ao demônio, automaticamente continuam sendo servos e servas das trevas, do que realmente quererem servir a Deus. A teologia da prosperidade é um dos maiores atos diabólicos de Satanás e seus demônios, o diabo e seus demônios, nos últimos tempos. Porque Satanás, ele se associa às coisas materiais da terra, às coisas que o ser humano precisa para poder refrigerar a carne. Mas no mundo espiritual, Satanás não tem como dar refrigério para nenhum deles. Deus é muito pelo contrário. Em primeiro lugar, Deus associa o refrigério da nossa alma, acharei descanso para a vossa alma, para depois ele tentar trazer o refrigério para as nossas necessidades carnais. Então Satanás, ele não pode te prometer
um refrigério espiritual, um mundo espiritual, um algo espiritual depois dessa vida, porque o que ele tem é um inferno, um lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Então o que ele tem para seduzir as pessoas? O mundo, as coisas do mundo, as coisas materiais da terra. Deus, ele é o contrário, ele tem um refrigério para a nossa alma depois dessa vida. Então o que Deus foca em oferecer para nós? Não esse mundo, mas o mundo vindouro. Quando nós não conseguimos fazer o discernimento, o que é o do diabo e o que é de Deus, nós associamos o trabalhar do diabo na nossa vida como se fosse o trabalhar de Deus. E por nós não ter o discernimento, nós continuamos no pecado, servindo ao diabo, satisfazendo os desejos do diabo, achando que aquelas coisas supostamente boas vêm da parte de Deus. Vamos abrir a Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 8. Mateus, capítulo 4, versículo 8 em diante. Olha o que a palavra do Senhor diz para nós. Mateus 4, 8. Levou o diabo, se você ler texto e contexto, é o diabo levando Jesus. Levou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e toda a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrando-me a... Lucas 4,6 vai falar a mesma coisa para você. O diabo pega Jesus, leva ele no monte bem alto. Antes disso, jejuou 40 dias e 40 noites Jesus para se revestir espiritualmente, para enfrentar Satanás, né? Não só no espiritual, mas no corpo, porque Jesus estava num corpo carnal e podia cair pelo corpo, amém? Então Satanás, ele faz uma proposta. Ele é tão astuto que ele faz uma proposta. Ele é astuto, é cara de pau. Você vai oferecer para um rico riqueza? O rico já tem. Você vai oferecer para quem tem um carro importado, um fusquinha? O cara não vai trocar, não vai querer. Então, mas a Satanás é astuto. Por quê? Ele vai oferecer para Jesus o que Jesus já tem, é o que todo mundo vai falar. Jesus é filho de Deus, todo poderoso. Mas Jesus, da parte de Deus, ele tem um reino que não é este mundo. Ele tem a glória que não tem este mundo. Ele tem a riqueza que não é deste mundo. Ele tem o poder que não pertence a esse mundo. Você vê que quando Jesus, ele põe, e o povo classifica ele como rei de judeus, o próprio rei tenta perseguir Jesus para matar, porque o rei de judeus sou eu. E o povo mandando Jesus dividir, né, ou lutar, ou guerrear, para se defender, porque você não é o rei, mas Jesus está dizendo: eu sou o rei, mas não deste mundo, eu sou o rei de outro mundo. Outro mundo, planeta Marte, Júpiter, não, estou dizendo que eu sou um rei de um outro reino. O reino dos céus, o reino de Deus. Mas Satanás, ele entende o quê? Tudo bem, Jesus é filho de Deus, tem todas as coisas lá no reino que Deus preparou, mas aqui neste mundo pertence a mim, porque o mundo jaz no maligno. Então Satanás, ele entra para o poder da sedução. Ele chega para Jesus e fala: ó, te dou todo o ouro, todo o reino, toda a glória, toda a riqueza deste mundo, porque a mim me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Ele tenta Jesus, ele tenta derrubar Jesus. Veja o que a palavra diz em Lucas capítulo 4, versículo 6, reforçando para nós a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas capítulo 4, versículo 6. Disse-lhe o diabo: te darei toda a autoridade e a glória destes reinos, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu... Então veja que o diabo, ele está falando com autoridade. Te dou todo o reino, toda a riqueza, todo o poder dessa terra, porque a mim foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Então hoje, Satanás, ele está provando que ele consegue com as pessoas o que ele não conseguiu com Jesus. Mas tudo bem se nós falarmos do pecador e do ímpio, mas não. Satanás está conseguindo com os supostos servos e servas de Jesus o que ele não conseguiu com Cristo. Quer dizer, eu não consegui corromper Jesus, mas os supostamente servos e servas de Jesus eu corrompo. Por quê? Nós não estamos mais sendo induzidos a ir à igreja como se fosse uma escola para aprender a palavra, para curar os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, para alcançar o reino de Deus. Nós estamos indo à igreja para buscar riqueza, carro, casa, dinheiro. A mesma e o mesmo estratégia e material que Satanás usou para seduzir Cristo e Cristo não caiu, nos serviu de exemplo, porque Satanás está usando a mesma estratégia para seduzir a gente e a gente está caindo. A gente está caindo. Por que você acha que estão se corrompendo tão rápido na pregação do Evangelho, na palavra de Deus?
fama, riqueza, poder, ego do homem. É o ego do homem. Para ver quem tem a melhor igreja, a igreja mais cheia. É isso aí. Igual criança, né? Não entrar em médico, como a gente era menino, criança. O meu é maior que o seu. A menina fala, o meu já nasceu, o seu ainda não. Não tem aquela competição? Olha, a minha bola é mais bonita. Olha o meu tênis. Competição de criança. É o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E aí a gente se corrompe, a gente se vende. Porque se nós andarmos no princípio de Cristo, o único famoso aqui é Ele. A única estrela é Ele. Tudo vai se cumprir segundo a vontade dEle. Não posso fazer, e nem você fazer. Nenhum de nós fazemos do nosso braço a nossa força, mas o próprio Jesus a nossa força. Só que não se limita até aí. Por que não se limita até aí somente? Por quê? Mateus capítulo 24, versículo 24. Mateus 24, 24. Olha o que a palavra diz. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para, se possível, enganar os próprios. Então a Bíblia está dizendo, se você pensa que o falso profeta é um Zé Mané, um Zé Ninguém, que não tem poder e não tem autoridade sobre as coisas do mundo, Jesus está dizendo, tira o teu cavalo do temporal, da chuva, da tempestade. Porque sim, os falsos profetas usados por espíritos enganadores têm o poder, têm o domínio sobre o ouro, a prata, a riqueza desses reinos que existem neste mundo. E os falsos profetas usados por Satanás, eles têm poderes para operar sinais e prodígios. E aí fica o divisor. Você tem Deus de um lado, que faz coisas boas. Você tem o diabo do outro lado, que é associado às coisas ruins. Isso é fato, está na Bíblia. Sabemos disso. Mas, antes do diabo pegar você na mão dele, por completo, e te agarrar, e ver que não vai te soltar mais, ele te seduz. Do mesmo jeito que ele seduziu, que ele tentou seduzir Jesus. Então todo ouro, riqueza e prata desta terra está na mão do diabo. Então você comprou um carro, você tem que saber se é do diabo ou de Deus. Você ganhou uma casa, tem que saber do diabo ou é de Deus. Você arrumou um emprego, tem que saber se é o diabo ou é Deus. Nós temos que fazer um filtro. Não é porque aparenta uma coisa boa que nós vamos tomar posse, porque aquilo ali pode ser um prato, uma sedução do diabo me levando para o erro. Veja, sinais e prodígios. Jesus fala, vocês me seguem não pela palavra que eu prego, vocês me seguem pelos sinais que eu faço. E Jesus fez o que? Cego enxergar, mudo falar, paralítico andar. Então Satanás, ele pode estar usando um falso profeta num púlpito, fazendo um cego enxergar, um mudo falar, um paralítico andar. Sabe a resposta do crente? Não, pastor, o senhor está doido, só Deus faz isso, o diabo não pode. O diabo que estão pregando para você, o diabo dessa Bíblia pode, então pode que está enganando você com esse pensamento. Filtro, peneira, nós temos que passar. Porque nós temos um Jesus Cristo que ele tem promessa sim, de curar, de libertar, de abençoar. Mas ele vai falar para nós primeiramente, para você entender que tudo aquilo que você está recebendo é meu. Você tem que estar num propósito que eu dei para vocês. Se estiver fora do meu propósito, não é eu, é o diabo que está te dando. Pastor Gregorucci, mas o diabo fazendo isso, quem vai ser glorificado é Deus. Que se o povo está pensando que é Deus, o povo está dando glória. E você acha que o diabo está preocupado com glória, meu irmão? O diabo quer tua alma no inferno para sempre. Você acha que ele está preocupado para quem vai à glória? Você pode falar, deixa esse povo dar glória para Deus. Nós vamos ver no dia do juízo final, o racha e o cabo de guerra que nós vamos puxar, vai tudo vir para o inferno. Então hoje nós temos que abrir os olhos, porque Deus tem promessa para nós? Tem. Deus tem cura para nós? Tem. Deus tem milagre para nós? Tem. Mas desde que nós estejamos dentro do propósito de Deus. Se nós estivermos fora dos caminhos e dos propósitos que Deus teve para nós, traçou para nós, aquilo que nós estamos recebendo, nós temos que ter uma suspeita, porque aquilo não está provendo de Deus. Satanás está me enganando com as coisas supostamente boas deste mundo, para que eu continue no meu erro, na minha falha, no meu pecado, acreditando que é Deus que está trabalhando, e no dia do juízo final, ele vai me levar para o inferno. Veja o propósito de Deus. Pastor, mas quando eu sei que o diabo ou é Deus que está me dando um negócio,
Só você está no propósito. Só você está no foco onde Deus manda você estar. Se você está fora dali, meu irmão, o que estão te dando não é Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Então, nós temos que ficar atento, porque Satanás, ele tem um projeto, ele está seduzindo a raça humana, ele está seduzindo o crente, ele está seduzindo o evangélico, ele está seduzindo as pessoas, induzindo o povo ao erro. Olha o que a palavra diz em livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andei ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste as sustentará. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? É promessa. Então Jesus está dizendo que se nós tivermos na presença dele, mas se tivermos nos caminhos, na palavra, na santidade, na obediência, no propósito que ele quer, na base que ele quer, na direção que ele quer que nós estejamos, nós não precisamos nos preocupar com o que haver de comer, de vestir, onde morar, porque se Deus sustenta, Deus abençoa, Deus supre as necessidades de um passarinho, Deus não saberia e não iria suprir as nossas? Quem vale mais para Deus, o pássaro ou nós? Jesus não morreu naquela cruz para salvar passarinho, nem vaca, nem bode, nem elefante. Jesus morreu naquela cruz para salvar a minha, a sua, a nossa alma e a alma de todos aqueles que abriram o coração e justificar dentro de si que o nosso Senhor e Jesus Cristo, Ele é o Salvador. Bate palmas para Jesus. Fala, Deus. Então você tem de um lado um Jesus que diz: ei, eu vou suprir a tua vestimenta, eu vou suprir a tua roupa, eu vou suprir o teu alimento, eu vou suprir a tua necessidade, fica tranquilo. Mas do outro lado você tem um diabo que está do mesmo jeito, te oferecendo uma casa, um dinheiro e uma riqueza. E sabe qual lado o ser humano inclina? O que vem mais rápido e mais fácil, não importa pelas vias o que vem. Pastor, não importa se é Deus ou o diabo, importante que eu estou dirigindo um carro novo. Nós temos que abrir os nossos olhos hoje, igreja, porque nós estamos deixando de viver as coisas boas de Deus, porque a gente não examina a Bíblia, a gente não lê a palavra. E quando nós nos isentamos da coisa de Deus, quem entra entre Deus e nós, tentando fazer com que a gente tome posse daquilo que a gente precisa, para que a gente continue no erro. Porque quando você prestar atenção que Deus não está agindo, porque você está no lugar errado, e na posição e no propósito errado, se você quer tomar posse daquilo que Deus tem, você vai ter que mudar de lugar. Agora, se você está no lugar, espiritualmente, você está errado, no lugar errado, mas você não consegue enxergar, e o diabo te dá as coisas que você precisa, aí que ele ganha. Porque se você continua no lugar errado, acreditando que é Deus que está te dando aquilo, e não é, o lugar errado te leva para o inferno, não te leva para o céu. Então o crente que está na posição errada, o crente que está no lugar errado, o crente que não consegue comunhão com Deus, porque está só frequentando uma igreja, mas não é espiritual, um crente que não lê a palavra, não se converte, não sai do seu pecado, ele está numa posição em que as promessas de Deus não vai se cumprir, e ele entende que para Deus cumprir as promessas, ele tem que mudar a visão, mudar o pensamento, mudar o caráter, mudar as suas atitudes para tomar posse. E o verdadeiro cristão, ele muda de lugar, e quando ele muda, ele sai da perdição para a salvação. E hoje o único lugar que você tem que mudar é de igreja. Sai da sua, vem para a minha, que aqui é a igreja da vitória. É isso aí. É o único lugar que você tem que mudar de igreja. Porque hoje é uma competição. É igual McDonald's, lanchonete. Meu lanche é melhor que o seu. Faça um hot dog que vem vinagrete, vem milho, vem isso, vem aquilo. O hot dog do outro lá só vem batata palha e purezinho e a salsicha velha. É isso aí. A gente não busca mais uma igreja pelo foco da palavra que nos leva a Cristo. Nós achamos que a igreja sinaliza que Deus tem dela pelas coisas materiais da terra,
e as coisas espirituais que as trevas estão fazendo. E a gente associa aquilo a Deus. Viu a cegueira? Irmão, vamos lá na igreja, vamos congregar. Como é que está as bênçãos lá? Como é que está as vitórias? Como é que está os testemunhos? Está a mover? Deus está agindo lá? Se tiver eu vou, se não tiver eu não vou. É isso aí. E você acha que Deus vai agir para ganhar você? A única maneira que Deus biblicamente mostra que vai ganhar você para Ele é pelo intermédio do Espírito pregando a palavra para te convencer. Deu para entender? Entende? Jesus não é prostituta. Jesus não se vende. Entendeu? Uma parábola simples. Sai do céu quentinho agora. A menina está na escola. Tinha até uma série que chamava, né, A Bete e a Feia. Já assistiu essa série? A menina está na escola. Aquela roupa, né, de Jeca Tatu. Toda. Mas é o jeito dela, é a personalidade dela, é a maneira dela. Mas ela é uma pessoa boa, uma pessoa de coração bom, uma pessoa amiga, uma pessoa que conversa, que bate papo, é uma boa companhia. Mas ninguém quer andar com ela. Porque ela usa aquele óculos, ela tem uns aparelhos no dente, prende um cabelo do jeito só e põe aquelas roupas, né, tipo Jeca Tatu, que vamos ver nos dias de hoje. Não é assim? Aí para ela conseguir ganhar a confiança das pessoas da escola e o povo começar a olhar para ela, a Bete, a feia, tem que sair da pessoa dela natural para virar uma depravada. Vai pôr uma mini saia, uma mini blusa, um decote, vai se ajeitar, se pôr a sensualidade para seduzir, sai igual uma prostituta, uma piriguete, aí ela consegue chamar a atenção. Olha, eu era a Bete a feia, ninguém olhava, agora todo mundo olha, mas para alguém olhar para você, você se vendeu, se corrompeu, você se adaptou ao sistema. E Jesus, meu irmão, não é a Bete a feia não. Se Jesus é feio para você com a doutrina dele, saiba que ele não vai mudar a doutrina para ficar mais bonito não. Quem tem que mudar é você. E aí no final da Bete a feia, a menina aparece e fala, nossa, é aquela menina toda bonita, toda linda, mas toda piriguete, toda sedutora, toda Jezebel. Deu para entender? É o que o povo quer que Jesus faz hoje. Então se Jesus não é atrativo, uma igreja que prega a verdade não é atrativo, não chama atenção, não é uma boa companhia, não é um bom lugar para frequentar, não espere que nem Jesus e nem a igreja verdadeira dele vai mudar para ficar uma Bete bonita. Você vai ter que aceitar andar com a Bete a feia, meu irmão. Porque se eu mudar, a gente se corrompe e a gente sai do foco principal de Cristo. Então o diabo, ele vê que é muito fácil. Eu fico indignado às vezes. Não, o diabo cai para cair. O diabo é fraquinho. O diabo não tem força. Ah, o diabo não tem nada. O diabo não. O diabo, pastor, o diabo é minhoquinha perto de mim. É, o diabo é minhoquinha. O diabo derrubou Adão e Eva, meu irmão. O diabo é minhoquinha, o diabo atribulou o povo que quase que não deixou Moisés entrar na terra prometida. O diabo é minhoquinha, o diabo quase levantou Saul para matar Davi. O diabo é minhoquinha, o diabo resistiu ao povo judeu e mandou matar Jesus Cristo naquela cruz. O diabo é minhoquinha, ele tentou tomar o reino de Deus. O diabo é minhoquinha, é fraquinho, e ele corrompeu a terça parte do anjo que está com ele até hoje. Eu não vejo nenhuma minhoquinha, nenhum fraquinho, nenhuma geleia não. Eu vejo um monstro com toda a força e levando a raça humana para a destruição. Porque estão pegando as promessas de Deus, que sim, Deus cura, Deus liberta, Deus abençoe, estão te oferecendo em nome de Deus, mas você tem que ficar no mesmo lugar que você está, não precisa mudar. Então não é Deus. Não é Deus. Para Deus agir, a primeira coisa que Deus vai falar: sai do lugar aonde você está e vem para o lugar aonde eu quero que você esteja. Se não falar isso, não é Deus. Olha o que ele diz em Mateus capítulo 6, versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? Ou porque andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão se vestiu em toda a sua glória como qualquer um deles. Ora, se Deus sabe vestir assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós homens de pequena fé. Veja, promessa.
não anda ansioso, não anda preocupado, não anda atribulado, não anda atribulada. Porque você tem que entender, olha as ervas, as rosas, vamos supor que o lírio é uma planta meio difícil da gente ver, mas vamos pôr uma base para você. Olha as rosas, são belas, são bonitas, mas estão lá. Quando vem o outono, elas caem as pétalas, elas murcham, elas morrem. Se Deus veste assim, com toda a beleza, a erva do campo, por que Deus não vestiria a gente na necessidade do frio? Então Ele está falando de roupa, Ele está falando de moradia, Ele está falando de alimento, que Ele vai tirar, que Ele vai me dar. Ele está dizendo, não se preocupe, faça a tua parte. É aí o problema. O povo está preocupado de tomar posse daquilo. E o falso profeta, ele entende, se você está preocupado e quer aquilo, então quer dizer que você vai fazer o que eu quiser para conquistar. Tem gente que fala assim, muitos artistas, eu faço qualquer coisa pela fama. Tem mulheres que dormem no teste do sofá, isso é fato. Ela se prostitui para ficar famosa. Tem homens também que se prostituem hoje para ficar famoso. Isso é fato. Não, pastor, isso não existia. Existia. Eu, quando era mais jovem, eu tinha um amigo meu que ele mexia com negócio de modelo, agenciamento, tudo. E às vezes a gente encontrava e ia falar com ele, estava cheio de loira, cheio de bonita, todas as mulheres bonitas, não é todas, mas a maioria, todas chique, bonita. E aí? Fala, meu irmão, meu amigo, você é feio, cara. Meu amigo era feio, tadinho, não vou nem falar o nome. Tu é feio, cara. Eu falo, eu quero feio, mas o que eu tenho o que elas querem. Não é carro nem casa, o que elas querem é fazer o comercial. E eu tenho o cara que vai fazer ela lá. E aí fazia a ponte, ela ficava com ele, depois ficava com o cara, ficava com o chefe para fazer o comercial. É isso aí. Satanás sabe que quando o ser humano quer ou precisa de alguma coisa, ele faz qualquer negócio. Outros ainda vão mais além. Não só se prostituir, vende a alma para Satanás para ficar famoso. Quantos artistas hoje, cantores, artistas são famosos, fizeram filmes, bilheteria famosa, mas para conseguir a fama, entregaram a alma para o diabo. Então o diabo viu que é muito fácil, peraí, basta eu pegar um povo que precisa, que busca um algo, e eu falar que eu tenho aquele algo, mas se eu falar, eu sou o diabo, eu tenho o que vocês querem, por eu falar que eu sou o diabo, o povo fala, não, se eu não quero, então é fácil, eu vou transformar a minha estrutura espiritual num Deus desse século que vou cegar o entendimento deste povo, para que não resplandeça a luz de Cristo para serem salvos, eu vou dizer, vocês querem? O povo fala, eu quero, então faça o que eu pede, e o povo pede, e faz o que ele pede, mas achando que é Deus, porque, irmãos, é difícil a gente tentar explicar, sem dar um nome. Porque hoje, se você pegar o burro e o evangélico, qual é a diferença? Nenhuma. Porque um é burro de carga, a outra é burro do diabo, que carrega o diabo nas costas como uma carga. Não estou ofendendo, não, é a realidade. A gente, como cristão, não pensa, a gente não raciocina. Como o diabo trabalha, porque nós somos mais carnais do que espirituais. Porque a igreja hoje, ela quer trazer espiritualidade. Então, Satanás, o que ele fala? 2 Coríntios 4, o que a palavra diz? O Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos para que não resplandeça a luz de Cristo, para que sejam salvos. Quem é o Deus desse século? Satanás. Então Satanás ele vai falar assim, você está precisando de um carro, eu te dou. Você está precisando de uma casa, eu te dou. Você está precisando de dinheiro, eu te dou. Está precisando de uma cura, eu te dou. Mas sou eu, Satanás, o diabo. O chifrinho lá, rabinho, né? Biblicamente não fala nada da aparência dele. Mas vamos fazer aquilo que os filmes mostram por aí. Amém? Quem ia querer? Ninguém. Ou a não ser os assumidos e assumidas, que ia fazer o pacto com o diabo. Então o diabo ele pega uma estratégia fácil. Ele se transforma no Deus desse século, só que ele cria uma imagem falsa. O que ele cria uma imagem falsa? A imagem de Cristo. Então ele se apresenta como Jesus Cristo, como Deus, e realmente ele é um Deus desse século, Satanás, o diabo. Aí a pessoa entende que aquilo e aquele Deus é Jesus, e que está beneficiando a eles.
Só que contrapartida existe algo que Satanás vai pedir para você. Diretamente não é a sua alma. Por quê? Porque ele sabe que é muito mais fácil levar a sua alma para o inferno fazendo você errar e pecar diante de Deus, do que você assinar um contrato vendendo essa alma para ele. Que o povo ainda tem um pouco de medo. E aí Satanás entra. Aí pergunta para Satanás: mas peraí, como é que o povo vai te seguir? Porque eles podem até começar a te seguir, mas vai chegar uma hora que o povo vai cobrar. Cobrar o quê? O suprimento da necessidade deles. Aí Satanás fala: tranquilo, eu tenho tudo isso. Como você tem? Está na Bíblia. Ouro, prata, riqueza, reino, poder, sinais, prodígios e maravilhas. Em Apocalipse 13:12, até fogo ele faz descer do céu. Viu como é fácil? Então nós temos um Deus que ele tem a promessa. Ele está falando para nós: olha, não se preocupe, não ande ansioso, não ande ansiosa, não ande preocupado, não ande preocupada com o que haver de comer, com o que haver de beber, com o que haver de vestir, aonde você vai morar. Fica tranquilo que eu vou suprir, eu vou abençoar, eu vou dar. Vocês são filhos meus e filhas minhas. Então Deus traz uma tranquilidade para nós. Então a gente tem que estar tranquilo. Mas espera aí, Deus, aonde vai estar o que o Senhor está me entregando? Esse é o problema. Porque as pessoas estão recebendo as mesmas coisas, só que elas não estão no lugar, nem dia e nem hora que Deus mandou elas estarem lá. Entendeu o que Deus está trazendo? Então Deus, ele põe a casa aqui, Satanás põe a outra aqui. Você toma posse da casa, fazendo a vontade do diabo, como se fosse fazer a vontade de Deus, e você tem uma casa, mas a que Deus preparou para você, você não tomou posse. E aí Satanás, ele entende que é muito fácil. Por quê? Satanás, o povo vai começar a cobrar e querer as coisas. Tranquilo? Tudo que o povo quer, eu tenho para dar. Faço o cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, paralítico andar, faço tudo isso aí. E se falar de dinheiro, ouro e prata, fica tranquilo, que tudo que está no mundo é meu, dou para quem eu quiser. Aí tem a contrapartida. Aí começa a heresia, a idolatria e agora a apostasia. Você sabe o que é apostasia? Apostasia é o momento que as pessoas declaradamente mostram o ódio a Deus. Preste atenção no que vocês estão assistindo hoje. Que dia que é hoje? Dia 10, dia 11? 13, aí eu já estou voando. Dia 13 de agosto. Apostasia é quando o ódio se aflora, que eles estão se apostatando da fé. Você vai ver aquele apresentador de televisão que falava de Jesus. Jesus, esses crentes. Eles vão falar deslavadamente, eles vão ter ódio, eles vão exalar, eles vão ter raiva. Quem são esses crentes? O que estão fazendo aí? Quem liberou a igreja? Quem pode? Não sei o quê. É apostasia. E você sabe onde está a maior apostasia? Dentro da igreja. Porque os crentes sabem odiar os que pregam a verdade. A apostasia, ela está nascendo rapidamente dentro da igreja. Porque o crente fala mal, o crente julga, o crente atraca, o crente não gosta, aqueles que pregam a verdade. O crente, ele é o primeiro a se levantar contra Cristo, quando Cristo está usando um homem para pregar a verdade. O ódio, a raiva, a apostasia, que estão se apostatando da fé, estão se afastando de Cristo, está num volume gigantesco, mais dentro da igreja do que lá fora. Amanhã nós não vamos ter nem moral de falar: você fechou a igreja, você fechou, calou o pregador, você baixou a boca daquele homem, ele estava pregando a palavra, estava pregando contra o pecado, e vocês calaram ele. Vão virar para a igreja e falar: não, quem calou eles foi vocês. Porque vocês seguiam os que não pregavam contra o pecado em multidão. E ele estava lá sozinho, pregando contra o pecado e ninguém queria. Então quem abandonou e lutar contra ele foi vocês e não nós. A gente só deu o empurrão final. É o que Jesus está dizendo para nós hoje. Chega para um crente e fala: ouve essa rádio aqui. Depois de um mês você fala assim: ei, irmão, o que você viu lá da rádio? Por educação, irmão, benção. Vamos lá? Não vou nada, fica na paz, tchau. Nem conversa mais com você. Nasce a raiva, nasce o ódio,
nessa capa satânica que te blinda, ou melhor, que blinda eles, para que eles não tomem posse da verdade que você tem. Você acha que o ímpio ia se levantar para fechar uma igreja que prega a verdade? Você acha que o ímpio ia se reunir na internet para falando mal de um pregador da verdade? O ímpio não está nem aí, porque aquela palavra não afeta ele. Agora adivinha quem se una na internet, nas redes sociais, para atacar, falar palavrão e xingar o que pregam a verdade. A apostasia está nascendo dentro da igreja e não fora da igreja. Então nós temos que abrir os olhos. Porque o mundo espiritual não é uma brincadeira, não. Olha o que ele diz agora para nós, em Mateus, capítulo 6, versículo 31. Mateus 6, 31. Porque não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o Pai Celeste sabe que necessita todas elas. Então veja, Deus está dizendo, ei, não ande preocupado. O pecador, o gentio, o que está no mundo, que se preocupa com essas coisas, eles têm que correr atrás somente, porque eles não têm Deus para curar, para libertar, para suprir, para abençoar, eles não têm Deus para dar as coisas. Então você lê essa palavra, corrompe a interpretação, fala, só Deus pode fazer isso? Sim, só Deus vai fazer isso na minha e na sua vida, desde que nós estejamos no lugar que Deus quer que nós estejamos. Se nós estivermos no lugar errado, Deus não vai estar conosco, mas o diabo vai estar fazendo todas essas coisas, nos enganando, e a gente pensando que é Deus, e ele mantém a gente na apostasia, na idolatria, nas heresias, então nem fala, meu irmão. Chavinha, rosinha, copo com água, camiseta da do Novo, lençol do milagre, da sonho feliz, fonha do milagre, tapete do joelho dobrado, chapéu não sei do que, tijolo não sei da... Tudo heresias. Vamos fazer uma oração, pega o seu copo com água aí, vamos orar. Vai lá, pede para o padre uma água benta logo, irmão. Sai com aqueles borrifador. Não, pastor. Deus age por isso. Mostra na Bíblia. Deus, por intermédio da igreja, por intermédio do Espírito Santo, mostra Pedro, Paulo, João, Jesus fazendo essas coisas. Mostra. É mais uma artimanha do diabo. E tudo vinculado, teu carro, tua casa, teu dinheiro, tua riqueza, teus bens materiais, e você está vendendo a sua alma para o diabo. O artista é até mais inteligente que nós, porque vende a alma para ficar famoso. Durante os 50 anos da fama dele ou dela, vai dormir com os caras, com as minas, vai usar droga, vai curtir mansão, avião, foguete, vai ser adorado. Ai, depois eu vendo a alma. Nós não, está vendendo a alma para o diabo por causa de um carro, uma casa, uma conta paga, um arroz, feijão. Não estamos nem sabendo negociar. O diabo está dando risada. Aí você fala, nossa, consegui o carro, né? Vendi. O diabo fala, se você tivesse me pedido uma frota, eu tinha te dado, mas você quis um só, maravilha, fechou o negócio. Entendeu, igreja? Então nós temos que abrir os nossos olhos. Porque as mesmas promessas que Jesus tem para nós, o diabo não tem como promessa, mas ele tem na mão para nos dar. E aí fica o divisor. Porque olha o que Jesus diz, no versículo 33, ou melhor, no 32 de novo. Vamos ler o 31 direto, vai ser tremendo. Mateus 6, 31 direto. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que precisar de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão... Bate palmas para Jesus. Fala, Deus, para este povo aprender. Ô, glória, isso é Deus. A palavra está sendo clara. Aonde Jesus quer que nós estejamos? Buscando o reino dos céus e a justiça. Então ele fala, olha, não vos inquieteis, fique tranquilo, se você tiver fome, eu vou suprir a comida, tiver sede, eu vou suprir a água, tiver frio, eu vou suprir a roupa, não tiver onde morar, eu vou suprir a moradia, se tiver doente, eu vou te curar, eu vou te libertar, eu vou te abençoar. Pastor, quando eu sei que aquilo que eu estou recebendo é de Deus, você vai ter certeza que aquilo que você está recebendo é que é de Deus, quando você estiver numa igreja séria, buscando o reino dos céus, a santidade, a justiça e a conversão e a purificação da sua
sua alma, da sua vida e da sua família. Aí você está no lugar certo, na hora certa, recebendo aquilo que Deus tem para dar para você gratuitamente. Aleluia. Então a Bíblia está dizendo: no reino do céu tem carro? Não. No reino do céu tem casa? Não. No reino do céu tem riqueza? Não. No reino do céu tem bens materiais? Não. No reino do céu tem roupa que vai suprir toda a necessidade neste mundo? Não. Então se você está buscando na igreja as coisas deste mundo, quer dizer que você está no lugar errado, não está buscando o reino. Porque no reino não tem nada lá que você vai usufruir aqui. Porque o que tem lá você vai usufruir lá. Jesus não falou: vou lá fazer morada e mando o anjo trazer para você aqui. Não, vou lá fazer morada e te espero lá para morar comigo lá. Então se eu estou na igreja buscando casa, carro, dinheiro, eu estou na contramão da palavra. Porque Deus não quer que eu esteja aqui buscando as coisas materiais. Ele quer que eu esteja aqui buscando o reino, buscando a justiça, a santidade, a obediência, tirar os pecados de nossas vidas, para conquistarmos a salvação. Pastor, e minha bênção? Ele está dizendo que vai nos acrescentar. Então você vê como é tão fácil a gente entender a palavra. É tão fácil a gente saber qual o caminho que a gente está, qual o lado que a gente está, se aquilo que a gente está recebendo é realmente de Deus. Porque se a gente não souber, irmãos, olha, eu recebi como eu posso receber se eu não estou buscando o reino, não estou buscando a justiça, nem na igreja eu estou. E Deus fala que vai dar as coisas, mas para quem está buscando o reino e a justiça. Então se Ele fala e vincula: eu só vou dar as coisas para aqueles que estiverem aqui. Se você estiver lá, meu irmão, já é suspeito. Não é Deus te dando, você está na fila errada. É igual no mercado. Você chega no mercado, o mercado está cheio. Você vê a fila e pensa que é a fila do pão. Fica 3 horas e está no açougue. Fala: pensei que era a fila do pão. Não, a fila do pão é outra, essa do açougue. Pegou a fila errada. E a maioria hoje está na fila que o diabo está dando as coisas, pensando que estão na fila de Deus. Então Deus está dizendo que Ele tem promessa. Deus está dizendo que Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer abençoar, e Ele quer dar coisas boas para nós. Sim, enquanto vivemos nesse mundo, o que Deus está falando para nós hoje, o que a palavra está dizendo para nós, não é que nós não vamos receber, não tomamos posse, não podemos buscar, não podemos almejar, não podemos mostrar para Deus a necessidade. Não, a palavra não é essa. A palavra é para você não se enganar e receber as coisas do diabo pensando que é de Deus. Pastor, mas qual é o prejuízo disso? Que se vier do diabo carro, eu vou andar com carro do mesmo jeito. Qual é o prejuízo? Ganhei um carro, maravilha, você ganhou um carro. Mas o prejuízo que se o diabo te deu é que você está no lugar errado, indo para o inferno e não indo para o céu. Esse é o prejuízo. Bate palma para Jesus. Fala, Deus, para este povo aprender. Oh, glória a Deus. Amém, igreja? Palavra. Posso fazer uma parábola? Amanhã é segunda, né? Ninguém trabalha. Todo mundo faz parte do governo, né? Não precisa trabalhar, só ir lá aumentar imposto. Estamos lascados, né? Como diz por aí. E já nem gasolina nós vamos ter, irmão. Estão vendendo gasolina mais barato que paga. Deixa para lá, deixa o povo ver, deixa viver, deixa acontecer. Tem gente que só acredita que vai quebrar o pé depois que caiu no buraco, né? E ainda com o pé quebrado, fala: não, mas dá para fazer uma cirurgia, pôr uns 5 pinos, a gente conserta, não tem problema nenhum. É só Jesus. Eu prefiro ficar sem pino, sem pé quebrado. Me alertar e não pisar no buraco, mas não adianta. Uma parábola. Uma parábola do velho tempo, não é do velho oeste, não, do velho tempo. Um homem morava aqui no Brasil e ele era um bom engenheiro. Mexia com ferros, ferragem. Ele estava desempregado. E ele estava passando dificuldade aqui, né? E ele tinha um amigo dele que estudou com ele, né? Que estava lá em Paris, lá na França, né? E os engenheiros chegaram e falaram: vamos construir uma torre. Torre Eiffel. Vamos construir. Precisamos de pessoas que mexem com ferro. Aí o cara falou assim: poxa, eu tenho um amigo meu lá no Brasil que estudou comigo e ele dominava aí a engenharia de armação de ferro. Aí o pessoal falou: chama ele para vir aqui.
Só que aquele tempo era navio, não tinha avião nem nada. Aí ele escreveu uma carta e mandou para o amigo. Passou lá um monte de dia, chegou a carta. E ele abriu a carta, o amigo falou assim: ô, tudo bom, como é que você está? Sou eu, ô, tudo bem. Tal, ó, eu estou aqui na França, e não sei como é que está aí no Brasil, você está empregado ou não, e nós vamos construir uma torre, tem trabalho aqui para 10 anos, vai demorar para construir. E eu falei para o meu pessoal aqui, para o meu supervisor, que você estudou comigo, nós fizemos estágio aí no Brasil, e que você mexe bem com ferros, tal, com armação. Falaram para você vir para cá que você já está empregado. E ele ficou feliz, falou: poxa, vou lá para Paris, para a França, né? Estou empregado. Aí ele chegou no quartinho dele lá, pegou tudo que ele tinha e vendeu, né? Pegou o dinheiro e foi lá para o porto, para pegar o navio. Chegou lá no porto, falou para a pessoa: quero uma passagem de um navio para a França. A mulher falou: ó, vai sair hoje à tarde, né? Agora é a hora do almoço, 5 horas da tarde vai sair um navio para a França. Quero uma passagem. Aí a mulher pegou, ele deu o dinheiro, pagou, aí ela deu a passagem para ele, ele pegou a passagem, pôs no bolso, né? E foi embora. Aí ele falou: quantos dias daqui lá? A mulher falou: é 30 dias, do Brasil até a França de navio. Ele falou: nossa, 30 dias. Guardou a passagem no bolso, deixou lá. E aí, ele olhou para um lado, para o outro, e viu uma pessoa vendendo biscoito, né? E vendendo uns queijos. Ele falou: quanto que é o biscoito e o queijo? Aí a pessoa falou assim: ó, é tanto. Aí ele falou: poxa, eu vou ficar 30 dias no navio, né? 30 dias, o que eu vou comer? Preciso levar alguma coisa. Aí ele falou para o cara: ó, sobrou todo esse dinheiro aqui da minha passagem. Quantos queijos e biscoito dá? Aí o homem fez a conta e falou: vixe, pode levar a barraca toda. Pode levar tudo. Aí ele pegou todos aqueles queijos, aquele biscoito, amarrou no pano lá e foi embora. Aí ele chegou no navio, parou, atracou, ele subiu, guardou lá o biscoito e queijo lá no canto, com as roupas dele, né, do corpo, e ele começou a navegar. E chegou lá, todo mundo dando tchau: Jack, Rose, bom, bom, tchau. Sabe aquela coisa de navio, né? Tchau, bom, bom, tocando lá, né? Aí ele pegou, entrou, o navio começou a navegar em altos mares, foi lá pro cantinho dele, arrumou as coisas, ajeitou, e tá lá. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, né? Tirou a passagem no bolso, largou lá, em cima do balcão lá, perto do queijo e do biscoito. 7, 8 dias, café da manhã, biscoito, queijo. Almoço, biscoito, queijo. Janta ele mudou, era queijo e biscoito. Café da manhã ele mudava, era biscoito e queijo. No almoço, queijo e biscoito. Passou quase 15 dias. E aí o queijo começou a estragar, começou a feder. Não tinha frigobar, não tinha nada naquela época, né? E o povo começou a ficar nervoso com ele da cabine. Olha o cheiro, está fedendo esse queijo, está podre, não sei o que, eu tenho que comer, não sei o que. E tal, e o povo brigando com ele. E aí ele ficou 20 dias, aí ele ficou verde, ficou amarelo, aí deu piriri, pororó. Vixe! O cara não sabia mais o que fazer. 23 dias, falou: falta 7 dias para chegar na França, eu não aguento mais comer biscoito e queijo. E fora o povo que está brigando comigo, que meus queijos estão cheios de bicho. O biscoito jogasse no navio, furava o casco, tão duro que estava. Ele ficou nervoso e ele foi lá na cozinha. Chegou na cozinha do navio, falou assim: tem a cozinha? O navio tem. Chegou e falou: eu quero falar com o chefe da cozinha. Aí o chefe falou assim: pois não? Você quer falar comigo? Quero. Falou: ó, chefe, eu lavo louça, eu faço qualquer negócio, eu faço qualquer coisa, só para o senhor me dar um prato de arroz e feijão, porque eu não aguento mais comer biscoito e queijo, eu não aguento mais ficar nessa situação. Aí o homem olhou para ele e falou assim: sim, é clandestino aqui no navio? Não, não sou clandestino não. Eu paguei a passagem. Você pagou a passagem? Paguei. Tem certeza? Tem. Você pode trazer a passagem para mim aqui? Posso. Saiu nervoso, foi lá e pegou a passagem. Estava no meio do queijo a passagem. Aí chegou lá, estava o chefe de cozinha lá e falou: ai, chefe, olha aqui a passagem. Ele falou: nossa, que cheiro de podre é esse? Falou: ó, é o queijo que vazou aí. Aí o chefe da cozinha falou: não, realmente você tem a passagem. Eu falei: tenho, falei para o senhor que eu tenho, estou clandestino não, paguei. Ele falou: não, você pagou a passagem, concordo com você, mas você leu atrás da passagem? Não, não li, então eu vou ler para você. Essa passagem dá direito a uma viagem do Brasil à França, nesse navio durante 30 dias. E essa passagem te dá direito, durante os 30 dias, café da manhã, almoço, café da tarde e janta. O cara olhou e falou: não acredito. Ele falou: está escrito aqui. Por que você não leu sua passagem? Você está na igreja sofrendo, passando lutas e batalhas, fome, dificuldade, e a sua passagem está aqui e você não lê, e Deus está dizendo que você tem direito às promessas do nosso Deus.
Fala, Deus, para este povo aprender. Se ele tivesse lido a passagem, ele saberia que ele teria direito ao café da manhã, almoço, café da tarde e a janta. Não precisava nem gastar dinheiro, nem passar mal com biscoito e queijo. E muito crente, por não ler a palavra, não ler a Bíblia e não obedecer, estão no biscoito e queijo. E Deus fala que tem um prato, Ele tem manjar, Ele tem uma mesa, Ele tem cura, Ele tem milagre, Ele tem bênção para te dar. Lê a tua passagem, lê os teus direitos, pratica e toma posse do que Deus tem para você. Bate palmas para Jesus. Fala, Deus, para este povo aprender. Oh, glória, isso é Deus, aleluias. Amém, igreja? Sentou uma gata ali, ó, fica roubando minha atenção. Você vai para o céu, não. Você fica roubando a atenção do pregador aí, como é que eu vou pregar com uma gata assim? O que nós vamos comer hoje, meu amor? Macarrão. Ela falou assim: quando a gente faz espaguete, o macarrão não dá para almoço ou janta. Eu falei: será que a culpa do espaguete ou nós estamos comendo demais? Se o homem tivesse lido a passagem, meu irmão, ele não tinha durante 23 dias comido biscoito e queijo, mas não quis ler. Essa Bíblia tem tanta promessa para nós, mas a gente não quer nem ler. Como tomar posse, fazer parte. Está aí no biscoito e queijo, com piriri, passando mal, está roxo, os vizinhos reclamando que está fedendo o queijo, que já estragou. Leia a passagem. Porque essa passagem não só te dá o direito, mas ele fala aonde você tem que estar para receber os direitos. Entendeu, igreja, o que Deus está dizendo para nós hoje? Então Deus quer abençoar, Deus quer curar, Deus quer restaurar, Deus quer libertar, Deus quer fortalecer. Deus tem misericórdia com a gente. Eu oro sempre: Senhor, tem misericórdia. Cada dia dá uma nova chance, uma nova oportunidade para as pessoas e nós todos se consertarmos, nos ajustarmos diante do Senhor. Mas nos coloque em teus caminhos. O que o Senhor quer de nós, aonde o Senhor quer que nós estejamos, como nós podemos agir, caminhar e ter a garantia daquilo que está sendo vindo para a nossa mão, suprir a nossa necessidade. É o Senhor que está dando e não o diabo que está me enganando. Se aquele homem tivesse lido os direitos dele da passagem, estava no bem bom, mas ele não leu. E ele pegou a passagem antes de entrar no navio. Nem o biscoito e queijo ele tinha gastado dinheiro. E muitos de nós estamos aí, sofrendo, passando luta e batalha. Não quer ir para a igreja, a gente não quer orar, não quer jejuar, não quer ler a Bíblia. Aí aparece um monte de falsos profetas usados pelo diabo, que diz que você não precisa fazer nada disso. Só dá o sacrifício, encher o envelope, dá a grana no altar, pega o savinha, rosinha, sabonete para lavar o diabo, pular 7 ondas, camiseta dá do nó. É isso aí, banho do descarrego. Isso é coisa de macumba, né, irmão? Não muda nem o nome. Eles falam: vem que eu vou te levar no tranca-rua, e vou trancar a tua vida. As promessas de Deus, Deus quer cumprir em nossas vidas. Mas se Deus falar que é ali que Ele vai, é ali que a gente tem que esperar. Por quê? Estamos todos nós esperando ali as promessas de Deus. Aí a gente olha todo mundo correndo, e o mesmo que a gente está esperando está andando mais rápido lá. E a gente não vê nem a sombra de Deus. Quer dizer, nem uma luzinha, nem um vulto que Deus está chegando. Foi igual a Eliseu, dá uma olhada, foi igual a Elias, dá uma olhada, Eliseu, vai vir no chuva? Não tem nuvem nenhuma. Tipo, ninguém achava, Deus nem sinalizou, tem chuva nenhuma. E do outro lado o temporal caindo, água caindo, o povo matando a sede, brincando na água. Isso aqui agora sai todo mundo correndo para lá, e quando Deus chega não pega um. Se precipitou, e o diabo fala: quer ver eu tirar o povo que está esperando Deus? Como? Não é facinho, ó. O que eles querem? Água, ó. Abre um fosso artesiano e começa a jogar água para cima. Aí você começa a nadar para você ver, ó, não fica um. Aí tudo lá. Esperei com o quê? Paciência no Senhor. E Ele me acolheu. Amém, igreja? Não saia em hipótese alguma da onde Jesus está. É igual o ônibus. Irmão, você está ali no ponto de ônibus, o ônibus não passa, não passa, não passa, não passa. Você vai atender o celular, chega na esquina, que você vai ali na padaria comprar uma garrafinha de água, quando você volta, quem passou? É ou não é?
Você está 2 horas, o ônibus não passa. Eu vou rapidinho ali comprar uma coca, ali, uma aguinha. Me vê uma água. E aí? Motorista! As 10 virgens igualzinha. Todos lá esperando. Demora, dormiram, pegaram no sono. Não se prepararam. Quando Jesus chegou, só levou 5. E as outras 5? Deus está dizendo para nós temos que estar na igreja que Ele quer que nós estejamos. Tudo bem, meu irmão, até entendo, né? Você tem uma roupa, você vai com essa, vai com a outra. Isso aqui já brigaram comigo. Apóstolo, não pode nem pôr essa live, porque o povo vai confundir se eu só vai com essa camisa. Vai falar, é a mesma live. Não é a mesma live, irmão, eu sou pobre. Ficam pegando no meu pé que eu tenho que trocar de camisa, trocar de roupa. O terno eu chego em casa, tem que amarrar. Se soltar, ele vem aqui pregar sozinho, irmão. Aí eu falei, põe a data embaixo. Aí o povo vai saber que a roupa é a mesma, mas a pregação é diferente. Então roupa a gente escolhe, roupa a gente vai. Às vezes até de condições, né? Depende, se tiver cabonança, até um emprego, um trabalho, a gente pode escolher onde quer trabalhar, né? Mas igreja não se escolhe, igreja se está onde Deus quer que estejamos. Maneira de servir a Deus não se escolhe, não tem opção, tem que ser do jeito que Deus quer. Então nessa parte nós não temos escolha. A gente tem que abrir o coração e ficar feliz que Ele já nos escolheu e estamos aqui. E a maior recompensa é no dia do juízo final. Que Deus vai falar, curei, libertei, abençoei, supri a necessidade de vocês e hoje eu tenho o que é de melhor. Pode vir todo mundo para o meu reino. Pode entrar a eternidade, vamos viver no paraíso e as palmas é para Deus. Fala a Deus, ô glória a Deus. Amém, igreja? Esteja na igreja que Jesus pede para você estar. Se membre ali, firme os teus passos ali, fica firme ali, segue o caminho ali, que na hora certa, no momento certo, Deus abre as janelas dos céus. Amém, igreja? Deu para entender? Então vamos abrir os nossos corações, fortalecendo a nossa fé. Mais uma vez aí, bate palma para Jesus que eu vou tomar uma aguinha aqui.